Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aqui um podcast da AFIA, da Faculdade de Ciências Médicas de Cruzeiro do Sul, e nós viemos trazer um assunto muito importante, que é o FIES, o nosso Fundo de Financiamento Estudantil. E hoje eu trouxe convidados muito especiais. Nós temos aqui a Samília. Tudo bem, Tudo Samília? bem, um prazer estar com vocês, né? Hoje eu estou na AFA como coordenação adjunta do curso de medicina, trabalhando juntamente com a doutora Soiane, e é um prazer falar dessa oportunidade, né? Que é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que a gente consegue captar muitos alunos que às vezes acham que é impossível cursar medicina ou cursar enfermagem, e a gente sabe que não, que a partir do FIES é uma possibilidade muito boa. Nós estamos aqui hoje também com a nossa querida aluna, Rose. Tudo bem, Rose? Nossa acadêmica de medicina. Sou Rose, eu sou acadêmica de medicina do terceiro período. Eu ingressei pelo FIES, que foi uma oportunidade muito importante para mim, que eu não tinha conseguido passar em outros programas sociais. Aí, quando apareceu a oportunidade, eu já passei no segundo semestre. E foi muito importante para mim. Que legal. Você sonhava com medicina? Sonhava. Desde que eu saí do ensino médio. Sério? Que legal. Então, abre portas, né? Sim. É um programa que abre portas. Então, para a gente começar, você poderia explicar para a gente o que é o FIES? O FIES é um fundo de financiamento estudantil que foi criado pelo governo federal. Ele tem o intuito de ajudar alunos que não têm condição de pagar as mensalidades de um curso numa instituição privada, e ele paga uma parte das parcelas da mensalidade da faculdade. O intuito dele é a gente conseguir entrar em faculdades particulares, cursos que na pública é um pouco mais difícil, e a gente consegue abrir vagas para particular. Muito bom. Existem requisitos assim específicos para participar do programa do FIES? Sim, o ideal é que o aluno ele tenha feito o Enem a partir de 2010. Ele precisa ter tido uma média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas. Ele não pode ter feito o Enem como treineiro, né? E é importante que a renda per capita da família, do grupo familiar, para o FIES, principalmente o FIES regular, que seja até, no máximo, 3 salários mínimos. Muito interessante. E como é que funciona esse financiamento? A pessoa paga durante o curso? Como é que isso funciona? O funcionamento do FIES depende da modalidade dele, porque temos duas. O FIES regular, que é o que a gente paga uma coparticipação, dependendo da renda per capita das pessoas, né? Tipo assim, FIES regular tem que ter uma renda per capita de 3 salários mínimos, no mínimo. E a gente paga com participação durante o curso que a gente está cursando, né? Só que a gente paga o valor total mesmo da dívida, do financiamento em si, no final. Já o FIES social, ele pode reduzir ou cobrir totalmente a mensalidade da faculdade. Mas a gente tem que ter a renda per capita de, no mínimo, meio salário mínimo. E o FIES, nesse tipo de FIES, nos dois tipos de FIES, é importante porque, diferente dos outros financiamentos, esse financiamento feito pelo governo federal, ele dá a taxa zero, que a gente vai pagar lá no final. De juros, né? Interessante. E para ingressar, além, né, de todos os quesitos que eu falei, ele não pode ter zerado na redação, e é importante que ele não esteja em nenhum outro programa de financiamento. Ele não pode estar inscrito ou já cursando uma outra faculdade pelo financiamento, pelo FIES. E também ele não pode ter demorado, por exemplo, se ele começou um processo e não finalizou, ele não pode ter essa pendência na finalização de um outro financiamento pelo FIES. Eu comecei um FIES no ano passado, mas eu não finalizei todo o processo. Esse é um requisito de não aceitação. Ele precisa ter finalizado esse processo do FIES que ele tinha anteriormente. E durante esse processo de inscrição, quais são os documentos necessários para ele apresentar? Na primeira parte, ele não precisa comprovar, mas ele precisa informar. Então, ele precisa informar o seu CPF, precisa informar a sua conta Gov válida, um e-mail válido e também informar os documentos do seu grupo familiar. Né, documentos pessoais de todas as pessoas que estão dentro da sua residência, não necessariamente precisa ser parente, mas se reside na mesma casa que ele precisa informar esses documentos, e as pessoas que residem com ele, que têm alguma comprovação salarial, ele precisa informar. Nesse primeiro momento, é a partir dessas informações que é o que é exigido. Certo, pelo que eu entendi, então são 2 FIES. Como é que funciona essa diferença entre os dois? Pra gente poder entender bem, tem gente que não conhece, né? Uhum. O FIES regular, ele atende a parcela que recebe, tipo assim, tem uma renda per capita de até 3 salários mínimos. Já o FIES social, ele tem
atende normalmente pessoas inscritas no cadastro único e que tem uma renda familiar de até meio salário mínimo, renda per capita, né? E ele também reserva uma quantidade de vaga para esse tipo de FIES social, porque é a parte, né? Quando a gente vai se inscrever lá, tem a parte regular, porque você tem que comprovar que tem 3 salários mínimos, né? E se você se enquadrar no FIES social, tem outra parte na inscrição que a gente coloca lá, que é as vagas destinadas para cada tipo de FIES. FIES social, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente falar que quando a gente escolhe ali o FIES social, é importante entender quais são as informações que vocês têm declarado no cadastro único, né? Porque se você se inscreve pelo FIES social, a informação que tem que conter são as informações que estão no cadastro único. Então, vamos supor que eu tenho um aluno que ele está no cadastro único de uma tia. Né? E aí, como é que a gente faria? As informações do cadastro único que ele vai colocar para concorrer ao FIES social seria a partir do que está cadastrado, que seria a documentação da tia. Então, seria isso. E as pessoas que residem se ele mora com a tia. Seria normalmente isso. Muito interessante. Inclusive, tem muita gente que tem dúvidas sobre essa parte da família, né? Como é que funciona essa questão da renda da família? A renda, ela o que o FIES ele usa, né? Ele usa a renda per capita da família. E como é que ele faz? Quando a gente fala família, a gente pensa em muito parentesco. E não necessariamente precisa ser parentesco. Todas as pessoas que moram na casa junto com o candidato, às vezes não tem um laço parentesco, mas que residem na casa e que contribuem para aquela renda da família, pode entrar na declaração dessa inscrição. Então, o que o FIES faz? Ele pega o salário de todo mundo que tem salário naquela casa, né? E ele soma. Então, se eu tenho 10 pessoas nessa residência, dessas 10 eu tenho 5 pessoas que têm salário, ele vai pegar o salário de todas essas 10, de todas essas 5, vai somar e vai dividir por todas essas 10. E após essa divisão, tem que dar no mínimo, né, no máximo, para cada pessoa, dessas 10 pessoas, no máximo até 3 salários mínimos. Isso para o FIES regular, né? Isso para o FIES regular. Para o FIES social. O FIES social, ele vai ter que fazer essa conta do mesmo jeito, só que aí precisa dar meio salário mínimo para todo mundo que está cadastrado dentro daquela residência. E Entendi. No FIES social, quando a gente vai lá informar a valor financeiro que a gente recebe, não precisa colocar Bolsa Família, nenhum benefício do governo, porque não conta como renda para o programa. Muito interessante isso, né? Tem muitas dúvidas sobre o FIES. Vale também ressaltar que o FIES ele é um programa que você paga ali a mensalidade paga por participação, mas tem a parte que você paga já depois de finalizar o curso, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente falar que no FIES regular você paga a coparticipação e no FIES social você não paga a coparticipação. E essa coparticipação que você paga no regular é diferente, né? Então tem pessoas que vai pagar um pouco mais, tem pessoas que vai pagar um pouco menos por conta da renda per capita. Então tem pessoas que pagam um exemplo de R$400, não estou falando algo real, mas tem pessoas que vai pagar uma outra coparticipação de R$1.000, a depender da soma da renda per capita da família, né? Da família. Tem muita gente que sonha, né, com medicina, com enfermagem, assim como você sonhava, né? E o FIES ele abre essas portas. Como é que funciona para as pessoas que querem ingressar FIES, tanto para medicina quanto para enfermagem? Sim, tanto medicina quanto enfermagem são oferecidos pelo FIES, mas depende muito da faculdade que você quer ingressar. Se ela está no programa, se ela oferece vagas para esses dois cursos, tipo a faculdade aqui de Cruzeiro do Sul, a faculdade AF, Ciências Médicas de Cruzeiro do Sul, ela oferece vagas tanto para medicina quanto para enfermagem. No programa agora, no FIES, no meio do ano, ela está oferecendo vagas tanto para medicina e enfermagem, né, Samir? Isso mesmo, a gente está com vagas para medicina, vagas abertas para medicina e vagas abertas para enfermagem. Tanto o FIES regular quanto o FIES social. Olha, muito, muito interessante, né? Quais são, assim, os principais erros, Samir, que os alunos, os candidatos, eles podem cometer durante a inscrição? Sim, normalmente, um dos principais erros que a gente consegue observar, que também são erros palpáveis da gente conseguir manejar, é informar documentos errados, como eu acabei de falar. Se você foi pelo FIES social, você precisa entender quais são as documentações que temos no cadastro para você trazer essas informações para o FIES. Então, o que a gente vê de muito erro? A gente vê documentos que foram informados e são documentação errada, número de CPF errado, RG errado, né? Um número trocado, então isso é muito comum. Então, é importante que, mesmo que você, nesse primeiro momento, não vá comprovar, é importante que você faça a inscrição com o documento em mãos, para você não errar nesse processo, porque é um processo de erro que vai gerar um pouco mais de burocracia para a aceitação do seu FIES.
Normalmente também a gente tem um erro de leitura de edital, que não é lido completamente. É importante que se leia o edital completo, tire dúvidas com quem tem um pouco mais de experiência. Se você não entendeu, mas sabe que aquela instituição abriu a vaga, procura a instituição. Tem pessoas que vão ter disponibilidade para explicar o edital para você, então eu acho isso muito importante. Um outro erro muito comum é a perca de prazos. Então, os prazos, eles estão no edital, então é importante que você se aproprie desses prazos para que você consiga se organizar para eventuais possibilidades de erro, você conseguir trazer ali esse erro para você conseguir recuperá-lo, né? E uma outra questão muito importante que a gente encontra são erros na questão de valores salariais. Então, a gente também tem erros de informações de valores de salário. E quando você vai comprovar, a renda per capita não bate com o que você informou. Então, esses são os erros mais comuns que a gente encontra nas inscrições de fiéis. Achei muito interessante ela ter citado que não precisa colocar Bolsa Família, né? Muita gente poderia colocar, então já é algo para se atentar, né? E, Samília, após o candidato ele ser pré-selecionado, o que ele precisa fazer? Quais são as próximas etapas depois da pré-seleção? Certo. As próximas etapas, na primeira etapa, como eu havia falado, ele não precisa comprovar, ele vai informar, certo? Ele vai informar os dados pessoais dele, da família, né, de quem mora com ele. E quando ele é pré-selecionado, ele vai comprovar todas as documentações que ele informou. Após ele comprovar, né, todas as informações, essas informações vão ser passadas pela comissão de acompanhamento. Após essa comissão avaliar esses documentos, está tudo dentro dos padrões do edital e do programa, passa para a questão do gestor financeiro, que aí vai ver sobre a questão da renda per capita, da contrapartida, se for regular. E após passar pelo gestor financeiro, faz-se a formulação do contrato, do financiamento. Aí após essa formulação do contrato, ele é assinado e o financiamento é propriamente realizado. Olha, muito bom. E você, como aluna já da AF, o que você diria para aqueles candidatos que eles estão pensando em se inscrever, mas que eles estão inseguros para se inscrever nesse processo? Realmente vale a pena? Vale. Meu principal conselho é se inscreva. Se a sua nota for acima de 450, se inscreva, mesmo que você ache que não vai conseguir passar. Você provavelmente vai conseguir a segunda, terceira chamada, porque o FIES roda muito. Outro principal conselho que eu dou, leia o edital completo. Arrume os seus documentos para a comprovação final. Também preste atenção nos requisitos, a questão da renda, nota, documentação. E quando for se inscrever, na hora de colocar os dados lá, coloque bem certinho. E tanto os dados de questão financeira, quanto as pessoas que estão dentro da sua renda familiar. E outra conselho que eu dou. É muito importante você se inscrever, porque é uma oportunidade muito boa. Se você inscrever pelo FIES regular ou social, você vai ter uma chance. Se for pelo regular, você vai pagar uma participação. Mas a maior parte do valor da mensalidade você vai pagar no final da graduação. Você vai conseguir terminar e fazer. Porque muitas vezes a gente não tem condição, né, de pagar a mensalidade toda numa faculdade particular. Isso o FIES veio para ajudar muito para quem não tem condição a ingressar na faculdade particular e ter condição de ter um ensino bom, para quando chegar lá a gente conseguir um emprego bom também. Muito bom. Como é que tem sido essa sua experiência? Tem sido muito boa. No início, quando eu me inscrevi, né, eu fiquei com muito medo de não conseguir passar. Aí, quando lá apareceu pré-selecionado, eu nem tinha olhado a primeira vez, né, porque já era a segunda chamada. Aí eu pensei, não vou passar, tem muita gente. Porque tinha muita gente mesmo. Tinha, acho que, mais de 20 pessoas, e era 3 vagas. Então, não vou passar. Mas, quando rodou lá, né, aí eu entrei pelo FIES, o tipo... que tem ampla, né? A ampla. Eu passei pela ampla porque eu me inscrevi pelo PPI também. Aí eu entrei pela ampla. Aí, quando eu me inscrevi, apareceu pré-selecionado. Aí eu já tinha outra faculdade, né? Aí eu tava no outro programa social. Eu tive que cancelar esse programa social e entrar pro FIES. As meninas do marketing ajudaram bastante. Eu mandei mensagem pra lá e perguntei o que eu precisava fazer, quais eram os documentos. Mesmo lendo o edital lá, eu tinha muitas dúvidas, porque eu nunca tinha feito, né? Aí eu perguntei elas me instruíram o que eu precisava fazer. Aí eu mandei os documentos. Aí foi comprovado lá, né? Aí ela disse para mim buscar os documentos e levar pro banco. No banco deu tudo certo, aí eu vim e eu comecei o curso, né? E foi uma experiência muito boa. E tá sendo muito boa também, porque as meninas ajudam muito. E a gente tem que fazer comprovação de renda no meio semestre, quando termina o semestre começa o outro. Mas
tá sendo maravilhoso, eu tô cursando a faculdade que eu queria, e eu sou FIES social, então eu não tô pagando nada agora, fora o seguro que eu pago, que todo mundo paga, né? E eu vou pagar no final. Mas eu tô cursando a faculdade que eu queria, então A realização maravilhoso. de um sonho, né? Realização de um sonho. Uma empresa que realmente, como ela disse, estamos dando aí todo o suporte, né? Então, para aqueles que desejam se inscrever, as meninas do comercial, elas estão aí para atender vocês. Então, vocês podem ir no nosso WhatsApp comercial, mandar mensagem no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Nós iremos atender, tirar todas as suas dúvidas. E Samília, a AF é uma faculdade que vale muito a pena. Você quer falar um pouquinho sobre a AF, sobre a estrutura, os cursos de enfermagem, de medicina? Então, realmente, antes de a gente falar um pouquinho sobre a AF, é muito emocionante a gente ouvir quem está vivendo essa experiência do FIES, né? Porque realmente o curso de medicina, seja numa faculdade pública ou numa faculdade particular, ela é um sonho, às vezes, muito distante de boa realidade da nossa população. Então, a gente conhecer, trazer alguém que vive essa experiência, né? Que está vivendo esse processo de FIES, é mostrar que o FIES ele vale a pena, ele é um programa que ele traz e ele forma profissionais, né? E ter o FIES na nossa instituição é uma possibilidade muito ampla da gente formar profissionais nossos, da nossa região. Sim. E a AF, ela trabalha muito nessa perspectiva, né? De formar pessoas daqui também. E falar do FIES nesse momento, a nossa intenção realmente é essa, de trazer pessoas daqui que conheçam FIES para ficar aqui, para ser médicos aqui, que a gente precisa, né? E a nossa faculdade, ela tem uma estrutura, ela trabalha de maneira com a metodologia ativa, né, o módulo PBL. A gente trabalha ali onde o aluno ele é o centro do aprendizado, então ele tem a sua corresponsabilidade. Nós temos um ambiente propício, desde o primeiro período, ao aluno ter experiências reais com o seu público, que é o paciente. Então, desde o primeiro período, ele tem contato com o território, ele tem contato com alguns serviços de saúde dentro da competência de cada módulo. Quando nós vamos trabalhar na questão de habilidades médicas, nós temos um centro de simulações realísticas, onde a gente trabalha com simuladores de alta fidelidade para trazer o mais real possível ao nosso aluno enquanto ele está lá dentro, para quando ele sair, né, ir para as unidades, ir para as unidades hospitalares, ele já ter vivido uma experiência mais próxima do possível, que é o real, né, que são as simulações realísticas. E a gente tenta trazer para o aluno o máximo de experiência possível que ele possa viver dentro da faculdade, para que ele consiga já chegar, né, ao mercado de trabalho com uma experiência muito ampla, né, com um olhar muito holístico para o paciente. Porque nós não estamos mexendo com números, nós estamos mexendo com vidas, com pessoas, com realidades. Então, a nossa faculdade, ela procura, desde o início, implementar isso também no nosso aluno. E aí, a partir da estrutura, a partir da docência, do nosso quadro de docência, a partir dos nossos campos de estágio, a gente procura trazer essa uniformidade. Isso é muito, muito bom. E digamos, inclusive a AFIA também traz outros tipos de financiamentos, né? Para aqueles que não se enquadram no FIES social, a AFIA tem outros financiamentos. Você poderia falar um pouco sobre eles? Sim, nós temos o financiamento próprio, é um tipo de financiamento da nossa instituição, onde o financiamento próprio ele cobre 60% da mensalidade do candidato, né, da nossa instituição, até o final do curso. E aí ele fica pagando os 40% que faltou, ele vai pagar só no final do curso. Então, é coberto aí 60% da mensalidade. E nós temos o Pra Valer, né? Que o Pra Valer é um financiamento já privado, mas ele faz com que a mensalidade do semestre ele possa ser diluída em 12 meses. Então, para quem ali não tem o valor completo, né, de uma mensalidade, ele consegue diluir a mensalidade do semestre inteiro em 12 meses. Fica mais acessível, né, para popular mais pessoas. Muito, muito bom. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Querem ressaltar mais alguma coisa? Eu queria ressaltar que é uma grande oportunidade estar aqui e também estar cursando medicina pelo FIES na AFIA, que é uma instituição muito boa desde o começo. E era um sonho meu, porque eu estou perto da minha família, estou na minha cidade, na minha casa, porque tem muita gente que vem de fora, né, estudar aqui. E eu tive a oportunidade de estudar na minha cidade, eu ainda estou morando com meus pais, então eu não precisei ir para outro lugar sem assistência e tudo mais, né. Então foi uma oportunidade muito boa ter a faculdade aqui. E é importante falar que nós temos, né, o curso de medicina na AF, mas nós temos outros cursos que o FIES ele está aberto para medicina e para enfermagem. O Pra Valer, ele também, né, tá para medicina e para enfermagem, e o financiamento próprio, no momento, a gente contém somente para medicina.
E os outros cursos, como biomedicina, nutrição, é importante a gente ressaltar que todos os cursos eles têm acesso à mesma estrutura. Então, se eu preciso de um laboratório, seja na biomedicina, seja na enfermagem, seja na medicina, todos os alunos vão ter acesso à mesma estrutura. Normalmente, o nosso quadro de professores, eles mantêm os mesmos professores em alguns cursos, né? É importante a gente deixar que a gente tenha essa uniformidade, a gente não tem essa segregação de cursos e de estrutura. Todos os nossos alunos, eles experimentam e vivenciam a mesma estrutura e a mesma qualidade do ensino. Muito, muito bom. Então, a AF, ela traz muitas possibilidades, muitas formas de ingresso. Você pode ingressar por Enem, por vestibular. Você pode ingressar também como transferência externa, né? Estamos com a campanha de transferência externa para medicina. Você pode ingressar como portador de diplomas, tem formas de desconto, nós temos financiamentos e agora abriu as inscrições para o FIES. E o nosso desejo é que todo mundo possa se inscrever no FIES, possa tentar, né, o financiamento estudantil para que abra portas para a nossa região, abra portas para a nossa instituição também. Nós agradecemos a todos aqueles que estão assistindo. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem precisar de algum suporte, tanto na inscrição, em qualquer processo, nós estamos para atender vocês. Então pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, pode chamar a gente nas nossas redes sociais. Será um prazer atender todos vocês. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada.